Hoje irei falar de um tema muito especial: o cuidado de Deus para com aqueles que nele confiam. Eu quero extrair esta lição hoje do livro dos Salmos, capítulo 91. Quero ler com você e vamos nos debruçar numa expressão muito interessante. Salmo 91. Quem quer que se sente no refúgio do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, repousará. Eu direi do Senhor: Ele é meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus, eu confiarei nele. Para que ele te livrará do laço do passarinheiro, da armadilha devastadora, com suas penas ele te cobrirá, e sob suas asas tu estarás protegido. O escudo e a armadura serão sua verdade. Tu não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que caminha na escuridão, nem o destruidor que devasta ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e milhares à tua mão direita, mas de ti não se aproximarão. Tu meramente observarás com teus olhos e verás a retribuição dos perversos. Porque disseste: o Senhor é meu refúgio. Tu fizeste o Altíssimo lugar de tua morada. Nenhum mal te acontecerá, nem qualquer praga chegará perto de tua tenda. Ele designará seus anjos para te proteger em todos os teus caminhos. Eles te carregarão em suas palmas para que não batas teu pé contra uma pedra. Tu pisarás sobre o leão e a víbora, calcarás o jovem leão e a serpente, pois ele ansiou por mim e eu o salvarei. Eu o elevarei porque ele conhece meu nome. Ele me chamará e eu lhe responderei. Eu estou com ele na aflição. Eu o libertarei e honrarei. Eu o satisfarei com vida longa e lhe mostrarei minha salvação. Salmos 91. Este salmo é muito interessante. Mas como eu falei no início, eu quero me debruçar numa expressão onde esse termo ele ocorre 48 vezes no Tanar, ou na Bíblia Hebraica, ou Antigo Testamento, como nós conhecemos. Dentre essas 48 vezes, essa expressão é a expressão El Shaddai, que é mais comumente chamada de Deus Todo-Poderoso. Ela ocorre essas 48 vezes no Antigo Testamento. Dentre elas, o livro de Jó, ela aparece 31 vezes. Aparece 9 vezes na Torá, ou no Pentateuco, ou os primeiros 5 livros do Antigo Testamento, e 8 vezes nos demais livros. Para vocês verem o quanto esta palavra, esta expressão, este atributo do Criador, ele é recorrente nas Escrituras e ele é de extrema importância na vida do devoto, na vida do fiel, na vida daqueles que nele confiam. El Shaddai, o mais conhecido como Todo-Poderoso. Esta expressão também ela aparece pela primeira vez, não somente lá no livro de Jó, mas no livro do Gênesis, capítulo 17, com Abraão, onde Deus fala com Abraão, dizendo: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença, ou anda diante de mim, e ser perfeito. Esta foi a primeira vez que a palavra El Shaddai ocorre aqui no livro do Gênesis capítulo 17, fora as 31 vezes que aparece no livro de Jó. E quando Deus fala a Abraão, anda em minha presença e ser perfeito, porque eu sou todo-poderoso. Esta expressão todo-poderoso é a mesma expressão do capítulo 91 de Salmos, onde o salmista diz que fez do Senhor o seu refúgio, a sua fortaleza, a sua morada, o seu protetor, o seu provedor, o seu ajudador. Eu quero falar aqui desses significados da palavra El Shaddai. Eu quero primeiramente esmiuçar a expressão El ou El, que é mais conhecida como Deus ou Theos.
no grego, né? No hebraico, El significa, no caso, El de El Shaddai, significa aquele que dirige, o El, né? Significa aquele que dirige, significa também aquele que está acima das montanhas, significa o Deus da humanidade, de acordo com os historiadores, significa o Deus de toda a criação, que governava a sua criação através do Monte Safon. Mas esse tipo de alcunha dada para Deus sobre as outras culturas, onde ele também era chamado o marido de Asherá, o Deus dos cananitas, esta é uma outra expressão. Mas eu quero mais me referir à questão desse atributo, aquele que dirige, aquele que está acima das montanhas. Há uma expressão no Salmo 121, onde o salmista diz: eleva meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? E ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Então, esta expressão, o Deus das montanhas, o Deus que está acima das montanhas, ela é muito recorrente nas Escrituras. E todas as vezes que o devoto, que o fiel, clamava por esse nome, olhava para esse nome, Deus vinha ao seu encontro com proteção e com sustento e com direção. Então, como eu disse, a expressão Ele é aquele que dirige e aquele que também governa, aquele que está acima, ou seja, aquele que governa, que está no controle do seu povo, que está no controle da criação e também que está governando a criação. Mas para aquele que acredita de fato, muitos não creem na existência do Criador, muitos não acreditam na soberania do Criador, não acreditam na sua direção, na sua condução. Mas para aqueles que acreditam, Deus se faz presente. E uma forma correta de nós atrairmos este nome é através da nossa fé, é através do nosso serviço a Ele. Quando Ele fala para Abraão em Gênesis 17, Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda diante de mim, ou anda na minha presença e ser perfeito. Nesse momento, Deus faz uma aliança com Abraão, dizendo que Abraão seria próspero em tudo, sua geração, sua descendência seria praticamente infinita, etc. Mas a condição para que Abraão tivesse a provisão divina, tivesse a proteção do Todo-Poderoso, ele deveria se apegar ao serviço de Deus. Ele deveria ser fiel a Deus. Ele deveria ser íntegro, ser honesto. São essas algumas significações para o termo anda em minha presença e ser perfeito. Existe uma tradição judaica que diz que quando Deus fala a Abraão, anda diante de mim e ser perfeito, ou seja, faz a circuncisão, que a circuncisão foi o pacto onde Abraão e os seus descendentes fizeram com Deus, onde eles chamam isso de Brit Milá, a circuncisão, que era um sinal da aliança. E após Abraão ter feito esse sinal, ele andou perfeitamente na presença de Deus. Essa também era uma outra explicação para esta palavra, né? Para esta expressão, anda em minha presença e ser perfeito. Mas a mais aceita é esta: Abraão, seja íntegro, seja fiel, apegue-se a mim, ande na minha presença, creia em tudo que eu te digo. Diz o texto em Hebreus que Abraão, ele alcançou o testemunho, ao ponto do testemunho de Abraão ser exemplo para gerações e gerações, onde ele diz que Abraão creu no invisível e assim saiu sem destino, entre aspas, mas conduzido
unicamente pela voz do Todo-Poderoso. Então Abraão era tão convicto da voz que ele ouvia, que ele não temia nada, que ele era um homem hospitaleiro, ele era um homem justo, um homem honesto, um homem bom, porque ele acreditava que Deus agia dessa forma também na vida dele, na vida da humanidade. De acordo com os especialistas, Abraão foi o primeiro monoteísta. Mas assim, monoteísta no quesito de religião judaica. Já havia outros monoteísmos em outras culturas, mas eu não vou falar disso aqui no momento. Mas Abraão é considerado o primeiro monoteísta, porque Abraão ele veio de uma terra pagã, onde a idolatria era recorrente, onde ele mesmo veio de pais pagãos. Mas Abraão, a partir do momento que ele refletiu, ele parou para analisar que o mundo era feito de um só ser, que era o Eterno, Todo-Poderoso, que criou todas as coisas, e que todas as coisas estão debaixo do seu poder. Ele foi considerado o primeiro monoteísta, de acordo com esta atitude, de acordo com esta reflexão, com este raciocínio que Abraão teve. Futuramente eu vou falar de uma reflexão falando sobre o ateísmo. Quais são as bases, quais são os fundamentos que as pessoas dizem não acreditar em Deus. E um dos fundamentos, aqui só dando um spoiler, é que uma pessoa, quando ela é ateia, quando ela não tem envolvimento com religião, não tem pais religiosos, não tem uma tradição religiosa em sua família, mas ela por si só reflete que o mundo veio do nada, que ela veio do nada, onde ele se torna um materialista, um existencialista, ele fez isso por mera especulação, por mero raciocínio. Ele fez essa dedução, mas é um raciocínio errado, é um raciocínio limitado. Mas futuramente eu vou falar sobre isso. Porque dificilmente um ateu, você chegando a ele dizendo, olha, o Deus da Bíblia foi quem fez os céus e a terra, o Criador do universo. Ele vai dizer para você, eu não acredito na Bíblia. E alguém diz, não, mas você não acredita na Bíblia porque você se frustrou, você se decepcionou com Deus. E ele vai dizer para você, eu nunca pedi nada a Deus. Eu não estou frustrado com Deus, eu vivo feliz, eu vivo em paz. Eu não preciso de Deus, não preciso de espiritualidade para pautar a minha vida, para ser honesto, para ser justo. Ele vai dizer assim para você. Ele vai simplesmente dizer que raciocinou e viu que Deus é esse que não aparece. Ele só crê no aqui e agora. Ele só crê naquilo que está na vista dos seus olhos superficiais. E diz, não, Deus não existe. Nós viemos do acaso, nós viemos de uma evolução, e por leis as quais nós não conhecemos. Ele vai falar isso para você e dizer outros motivos pelos quais ele é ateu. Futuramente eu quero falar desses outros motivos e me debruçar um pouco mais nesse que eu acabei de falar. Mas voltando para o Gênesis 17. Abraão anda diante de mim ser perfeito. E Abraão andou com Deus, com fé, com integridade, com sinceridade. E assim ele alcançou bom testemunho de acordo com os hebreus. Mas o Salmo 91, de onde nós começamos, ele fala da expressão El Shaddai, onde o salmista fez dele o Eterno, o seu protetor, o seu refúgio. De acordo com a tradição rabínica, este Salmo 91, ele foi escrito por Moisés assim que quando Moisés terminou de construir o tabernáculo, ou Mishkan, e este salmo atribuído, dedicado à tribo de Levi, porque ela foi escolhida por Deus para guardar o tabernáculo, para ministrar no tabernáculo, e assim praticamente eles moravam no tabernáculo, onde este simbolizava a presença de Deus na terra. E o levita que morava na presença de Deus, ele estava seguro. Ele estava debaixo das asas do Altíssimo. Estava debaixo da sombra do Todo-Poderoso. A tradição também diz
que Moisés dedicou este salmo também porque ele, quando foi encontrar-se com o Todo-Poderoso, acima nas montanhas, ele foi envolvido na sombra do Eterno e assim ficou lá, tendo um colóquio maravilhoso, delicioso com o Todo-Poderoso e recebendo as leis do Eterno para governar o seu povo, recebendo a Torá. E a tribo de Levi, que foi dedicada a este salmo de acordo com a tradição rabínica, com a tradição judaica, ela tinha esta função. Ela não recebia outra porção, ela não tinha um outro ofício, mas era dedicar-se somente a Deus, somente ao serviço a Deus. Na expressão Gênesis 17, que eu acabei de mencionar, Abraão anda diante de mim ser perfeito, o significado que a tradição rabínica dá também a esta expressão é relacionado também à tribo de Levi, ou seja, apegue-se ao meu serviço, se dedique ao meu serviço, ande com fé e dedicação ao meu serviço. E assim Deus iria protegê-los, assim Deus iria provê-los com tudo que eles tinham necessidade. Eu quero que me debruçar nessa expressão, El Shaddai. O significado de Shaddai não é somente protetor, não é somente poderoso. Também significa aquele que destrói, mas não no sentido perverso, mas aquele que destrói os inimigos do seu povo, aquele que tira do meio a quem quer te atrapalhar, quem quer te tirar do caminho do Eterno. Os inimigos do Eterno são destruídos por ele. O significado também de Shaddai significa aquele que destrói. Ele passa por cima, ele destrói aqueles que quer impedir a obra do Eterno, que quer impedir os seus fiéis, os seus devotos seguirem adiante. A palavra Shaddai, ela vem da raiz Shad, também que significa, sabe o quê? Seios feminino, ou aquele que amamenta. A palavra Shaddai, a expressão Shaddai também significa aquele que amamenta, aquele que cuida. O interessante é que nós vemos mais Deus como no sentido mais machista, né? Mas aqui é no sentido mais de mãe. O amor de uma mãe, ele é muito mais forte do que o amor do próprio pai. O amor de uma mãe é o amor de pai, de mãe, de amigo, de tudo. Ela abrange todos esses conceitos, todas essas qualidades. O amor de uma mãe verdadeira. Imagine o amor do Criador do Universo por aqueles que nele confiam, pela sua criação também, mas acima de tudo por aqueles que nele confiam, por aqueles que de fato acreditam que ele existe, que têm convicção na sua existência, como disse um dia Carl Gustav Jung,